Olá, pessoal. Eu ia falar sobre um outro assunto essa semana, mas como eu estou completando 30 anos de casado, bodas de pérola, juntamente com a minha esposa Adilane, no dia de hoje, 19 de janeiro de 2021, vou contar um pouco sobre a história do nosso casamento. Talvez esse vídeo fique muito longo, eu tenha que dividi-lo, mas não tem problema. Eu vou contar um resumo do que tem sido a nossa vida a dois no decorrer desses 30 anos, tudo aquilo que nós temos passado, tudo aquilo que nós temos aprendido juntos. E a história começa em 1984. Eu estava no segundo ano da Escola Preparatória de Cadetes do Exército e, num feriado desse, fui convidado para participar de um retiro numa igreja, que não era a igreja que eu frequentava, e nesse retiro fiz amizade com o pessoal e eles me convidaram para conhecer também a sua igreja, numa reunião de adolescentes, num sábado. Eu tinha 16 anos nessa época e, passado algumas semanas, eu fui lá, então, fazer essa visita conforme havia prometido. Eles tinham um conjunto de adolescentes que estava ensaiando. Como eu chego sempre mais cedo, quem me conhece sabe que eu gosto de chegar cedo, eles estavam no meio do ensaio e quando o pessoal me viu, começou a acenar: "Ô, Fernando, tudo bem? Como é que tá? Chega aí!" E interrompeu o ensaio. E eu nem conhecia ainda a minha futura esposa, ela era responsável por reger o conjunto dos adolescentes, me olhou com uma cara feia e brigou com todo mundo que estava lá. Pessoal, o que é isso? Que falta de responsabilidade é essa? Nós estamos no meio do ensaio. Como é que vocês vão parar e qualquer besteira? Voltem ao que estavam fazendo. E na minha mente, rapidamente, veio uma ideia. Essa menina é brava. Acho que eu não casaria com ela nem que fosse a última pessoa na face da terra. E não conhecia ela. Passado um tempo, nós tivemos a oportunidade de conversar e eu comecei a gostar muito de conversar com ela. Nós nos vimos poucas vezes, somente quando eu frequentava essa igreja, já que eu era membro de uma outra igreja, e eu não gosto de conversar sobre aqueles assuntos fúteis. Como é que está o tempo hoje? Falar de futebol, discutir política, o sexo dos anjos, coisas supérfluas que não levam a nada. Tem hora que, claro, que a gente brinca, mas eu gosto de falar sobre ideias, sobre pensamentos, sobre objetivos, planos para a vida. Eu tinha planos para a minha carreira, planos para a família. E nessa conversa a gente foi vendo que nós tínhamos essa visão, esses interesses, esses objetivos comuns. Eu estava, então, no meio do segundo ano e fomos desenvolvendo essa amizade. Foi algo importante para o nosso relacionamento, que nós fomos amigos antes de iniciarmos um relacionamento. No outro ano, já no terceiro ano, eu estava já com a vontade de iniciar o relacionamento, estava até pensando, né? Quem pensa muito não casa, mas eu achava que se não fosse algo para ser sério, algo que valesse a pena, não gostaria de começar um relacionamento para encerrar pouco tempo depois, considerando que ao final do ano eu iria para a Academia Militar das Agulhas Negras e ficaria numa outra cidade, aproximadamente 550 quilômetros de distância, e poderia ser, então, um namoro que ia começar e logo ia acabar. Mas fui para as férias com essa visão, com ela na cabeça, de que eu gostaria de iniciar esse relacionamento e que não teria jeito, tinha que esperar agora ter um retorno. Consegui ainda ligar para ela no meio das minhas férias, na casa dos meus pais. Ela não entendeu. Por que você está me ligando? Senti vontade de falar com você. Para bom entendedor, meia palavra basta, mas tinha até aquela graça, aquela situação ingênua, né? A gente meio se fazer de bobo. Será que ele está interessado? Será que ela gosta de mim, né? E é aquela visão realmente de adolescente. Passado um tempo, fui para a academia e nossa primeira liberação foi no feriado de carnaval. Eu comprei a passagem de Resende para Campinas e falei com ela: estou indo aí no feriado de carnaval e quero falar com você. E ela ficou imaginando o que será que ele quer falar comigo, né? E quando cheguei lá, nós nos encontramos e iniciamos o nosso relacionamento. Isso foi em março de 1986. A partir daí, nós começamos o nosso namoro à distância. Naquela época não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Skype, não tinha nenhuma ferramenta que nos facilitasse a comunicação. Eu ligava periodicamente para ela, mas ficava ali no telefone e 15 pessoas atrás, batendo, gritando: vamos embora, que eu também quero ligar, é a minha vez, termina logo aí, tá bom, dá logo tchau, né? E tinha que voltar, falar rapidamente tudo o que precisava.
Outra opção, nós podíamos pedir a ligação por um ramal na área da nossa ala de alojamentos e aguardar que a telefonista retornasse. Como era muita gente, às vezes pedia a ligação por volta de 7h30, 8 horas, e só ia receber o retorno dessa chamada por volta de 11, 11h30, ou seja, era uma luta, era uma dificuldade. E um meio, então, mais confiável, mais seguro, mais garantido, era nós escrevermos cartas. Trocamos muitas cartas, realmente namoramos por correspondência durante esses 4 anos. Eram cartas de 8, 10 páginas, nós escrevíamos a carta, íamos ansiosamente ao correio colocar aquela carta e ficávamos esperando todos os dias para ver se íamos receber a resposta daquilo que nós tínhamos escrito, enquanto já nos preparávamos para escrever a próxima carta. Foi algo muito bom, muita gente não acredita que isso é possível, mas nós temos a prova do crime, essas cartas estão guardadas aqui em casa, para quem quiser ver, mostramos para o nosso filho, mostramos para aquelas pessoas como que foi realmente namorar à distância no século passado. Passados os 4 anos, eu desejava ir para Campinas, já como oficial, para servir na 2ª Companhia de Comunicações Blindadas, um quartel muito bom, onde eu fiz até o estágio, e que é bem próximo de onde ela morava, juntamente com a sua família naquela época. Dava até para ir a pé. E todo ano abriam 1 ou 2 vagas, eu estava bem esperançoso, quase com a certeza de que ia ter vaga naquele ano. Infelizmente, não abriu a vaga, e o local que eu achei melhor para começar, então, a minha carreira militar e depois estabelecer a família foi em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas que fica aproximadamente 1.200 quilômetros de Campinas. Antes de eu ir para Bento Gonçalves, então, nós ficamos noivos e tivemos que, nesse ano de noivado, ficar mais distantes ainda. Antes nós nos víamos nos feriados, nós nos víamos, em média, uma vez por mês, ou uma vez a cada 2 meses, mas no ano do noivado, no ano da preparação, nós só nos vimos 2 vezes antes do casamento, onde ela foi para Bento Gonçalves, uma vez para a gente conhecer o local, saber como organizar, planejar a nossa vida, e a outra ela já veio para comprar os móveis e o restante da casa que nós precisávamos para organizar a nossa vida, o início do nosso casamento na sequência. Tivemos ainda uma grande dificuldade, que aquele ano, aqueles que se lembram, o presidente Collor realizou o chamado confisco da poupança. Todo mundo que tinha mais que 50, qualquer coisa, não sei se era cruzeiro, real, cruzado real, que era, qual era a moeda, então ele pôde ficar apenas com 50 dessa moeda e todo o restante foi bloqueado pelo Banco Central. E eu tinha bastante dinheiro que havia guardado, não tinha inclusive comprado um carro para poder priorizar aquilo que nós precisávamos para a casa, para o casamento, e foi uma luta. Mas nós não desistimos, nós continuamos economizando, nos organizando, e no início de 1991, mais precisamente em 19 de janeiro de 1991, nós nos casamos e iniciamos, então, essa nossa vida a 2 dentro dessa unidade, dentro da visão de Deus. A gente aprende na palavra de Deus que Deus estabeleceu o casamento como a primeira instituição, ainda antes da queda do homem. Ele disse, deixará o homem a sua casa, se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. No nosso caso ainda, quem deixou a sua casa foi a minha esposa. Ela trabalhava, ela estava com toda a sua família em Campinas e aquela região, Jaguariúna, Itu. Já tinha também a igreja onde ela frequentava desde criança, onde já era conhecida, onde ela tinha também uma função de liderança, e ela largou tudo isso para ficar comigo. Ainda mais uma peculiaridade, nessa época eu fui designado para uma função onde eu viajava muito. Eu fazia parte de uma equipe móvel de manutenção que ia nas unidades militares, que eram responsabilidade do batalhão de Bento Gonçalves, e saía na segunda-feira, chegava na quinta de tarde, sexta a gente organizava, para na segunda viajar de novo. Ela recém-casada, sozinha em Bento Gonçalves, sem conhecer ninguém, teve que encarar essa dificuldade, uma luta realmente, mas graças a Deus isso serviu para nos unir, nos fortalecer e ver realmente que não era só o fato de você estar todo dia junto, que fazia com que esse casamento ele crescesse, ele se fortalecesse. Ela havia parado de estudar no 2º ano do ensino médio,
por necessidade de trabalhar para ajudar no sustento da família, e chegando em Bento Gonçalves, ela pôde continuar os seus estudos. Foi um compromisso que nós fizemos, que ela retornasse a estudar, e ela se matriculou no curso de magistério. Nesse curso, então, ela ficou maravilhada, começou a aprender e se alegrar. Estava tudo bem organizado no quartel, no trabalho. Nós tínhamos já feito alguns planos para o futuro, de passar mais um tempo ainda em Bento Gonçalves e depois fazer um curso ou escolher um outro local para servir, para continuarmos a nossa vida. Mas eu fui movimentado no meio de 1992. Isso não é comum. Normalmente a movimentação é no final do ano, para se concretizar no máximo no início do ano seguinte. E essa foi bem no meio do ano. Não entendemos bem o porquê, mas seguimos em frente. Ela teve que parar o seu estudo e retornamos, então, em Campo Grande, onde lá ela continuou a estudar e continuamos a nossa vida em comum. Foi interessante também que tudo, para dar errado, tem que ter mais uma coisinha ainda. Naquele período ocorreu um problema que o contrato com a transportadora havia vencido, era uma mudança por conta do Exército, e eu tive que ir embora, chegou um prazo e não tive como ficar, tive que ir embora sem a mudança. Foi mais sorte que juízo, que graças a Deus chegou tudo bem. Nós passamos um tempo sem essa mudança e tendo que conviver com tudo que coube num carro. Comprei então um carro, um Passat 79, e fomos rodando de Bento Gonçalves até Campo Grande, com tudo aquilo que coube, e iniciamos também a nossa vida nesse novo local. Lá nós aprendemos muito, foi um local gratificante. Se eu contar as histórias de Campo Grande, precisa de muitos vídeos, mas, mais uma vez, quando estava tudo organizado, nós fizemos planos de termos um filho. Já estávamos 5 anos casados e já estávamos há um tempo tentando ter filhos, e infelizmente ele teve alguns problemas ginecológicos, ovários policísticos, e foi diagnosticada também com endometriose, e foi dado esse diagnóstico de que a melhor forma de combater a endometriose seria engravidando, mas que ao mesmo tempo esse quadro dificultava que ela engravidasse, e ele pediu um exame complementar, um ultrassom bem específico. Quando ela foi fazer o ultrassom, no final ela teve a excelente notícia, que nos alegrou, nos alegra até hoje, de que ela já estava grávida. E nós continuamos, então, os nossos planos agora, sabendo que a família ia crescer. Ela já havia concluído o ensino médio, formado então, em magistério, e iniciou a faculdade de pedagogia, que era o seu sonho. Na sequência, como a gente já ia para o Rio de Janeiro, ela tem que mudar, grávida já, sabia que não ia continuar estudando no Rio de Janeiro, nós íamos passar uma semana, onde eu ia fazer o curso de aperfeiçoamento de oficiais. Ela trancou a matrícula, nos dedicamos, então, a essa preparação para a vinda do nosso filho. E lá foi uma luta, uma dificuldade, porque nós estávamos na Vila Militar, ela tinha que fazer o pré-natal e teve o seu parto no Hospital Central do Exército, que ficava numa área bem distante, ainda com muito trânsito. Nós tínhamos que sair para o pré-natal 5h15, 5h30 da manhã, para ela chegar antes das 6 horas e entrar numa fila para ser atendida, às vezes lá pelas 9. Bom, foi uma luta, mas graças a Deus valeu a pena, nasceu bem, nasceu com saudade. Sei que assim que ele nasceu também, eu cheguei do hospital, já tive que fazer prova, 2 semanas depois já tinha viagem a serviço, e ela também teve que dar conta nessa dificuldade de cuidar do filho, estar mais uma vez no local longe dos familiares, mas também cercada de outras pessoas. Muitos amigos nossos também tiveram o filho nesse período, e até hoje a gente às vezes se encontra e comenta sobre os filhos que nasceram na mesma época. Passado esse período na escola de aperfeiçoamento, nós viemos para Brasília pela primeira vez, que é a cidade onde nós passamos a maior parte do tempo, e depois do filho já estar um pouco maior, já estabilizado, ela retornou ao seu estudo, teve que fazer novamente o vestibular para a Universidade de Brasília, e continuou a estudar pedagogia. Foi um período também muito bom, e eu fui designado para fazer aquele primeiro curso de guerra eletrônica na Alemanha, no ano de 2001. A primeira parte do curso, que era o ensino de idiomas, eu fui sozinho, mas quando começou o período do curso militar propriamente dito e do estágio da tropa, eles foram, então, se encontrar comigo na Alemanha. Para isso, ela teve que trancar a faculdade. Nós, então,
já estamos num processo onde ela demorou 10 anos, por conta das peculiaridades da minha carreira, das minhas movimentações, para que ela pudesse se formar. No retorno, ela continuou estudando, estava indo tudo certo, tudo bem, já estava no penúltimo semestre, já tinha feito vários estágios, várias disciplinas, e só preparando, então, para que no ano seguinte, em 2003, ela se formasse, quando recebi a notícia que eu havia sido nomeado para o comando da 5ª Companhia de Comunicações Blindada em Curitiba. Eu nem lembrava que eu tinha feito essa opção, achava porque, como eu havia retornado da Alemanha, eu não ia ser designado para o comando, ia permanecer aplicando o conhecimento, mas fui nomeado. E ela nem estava em casa, ela havia saído. Quando ela retornou, conversei com ela e falei, olha, eu tenho uma notícia para dar, pode ser boa ou ruim, dependendo de como você vai encarar. Aí a mulher já fica curiosa, né? O que é? Fala logo. Eu já falei o fato consumado. Nós vamos para Curitiba. Aí depois de fazer aquele monte de perguntas, mas como? Mas por quê? Por que não me falou? O que aconteceu? Quando que foi essa lista? Como é que vai ser? Quando que tem que estar lá? Os milhões de perguntas em 10 segundos. Tá? Aí ela viu que não tinha jeito, que nós íamos mesmo, e já decidiu, então vou trancar também a matrícula na faculdade, já que eu não vou me formar, e vamos continuar. Chegamos em Curitiba, um comando, que sempre é algo que exige bastante, e ela retornou, fez a transferência para a Universidade Federal do Paraná. Só que lá era um curso de pedagogia puro, enquanto que Brasília fazia habilitação e educação especial. Tinha muitas disciplinas de educação especial, ecoterapia, pedagogia hospitalar, sobre autismo, síndrome de Down. Em Curitiba era um curso de pedagogia geral, com habilitação para séries iniciais pré-escola de 1ª a 4ª. Com isso, tudo que ela havia feito específico de educação especial entrou como módulo livre e ela estava devendo os estágios de muitas disciplinas da parte mais geral. Com isso, foi uma luta, porque tomamos a decisão, temos que encerrar essa etapa e vamos terminar a faculdade aqui em Curitiba, custe o que custar. E aí ela correu atrás, teve dia que ela fazia aula de manhã, de noite, levava o nosso filho para a aula, que não tinha com quem deixar. Sei que foi uma luta, mas graças a Deus conseguiu concluir o curso ainda em Curitiba, após esse ciclo de 10 anos. Terminado o comando, viemos para Brasília mais uma vez, e nós já tínhamos comprado um apartamento, nós já tínhamos dado a entrada para o apartamento, pegamos esse apartamento já no final de 2005, e para que nós não tivéssemos que fazer o financiamento, eu acabei pegando um empréstimo maior valor possível para que não tivesse que depender de documentação, fiador, análise, de demora, ficar pagando por um período mais longo. Fiz um empréstimo, o tempo máximo naquela época eram 3 anos, e valeu a pena, quitei, mas fiquei com uma parcela mensal, um valor grande que prejudicava realmente o nosso custeio mensal. E aí vem aquela visão de casamento, de que nós somos uma equipe, um ajuda o outro. Quando um tem necessidade, é aí que o outro está forte para levar dentro da mesma visão, na mesma direção, dentro do mesmo objetivo. E ela pensou, então vou aplicar os meus conhecimentos, já que eu estudei, fiz um magistério durante 4 anos, mais 10 anos de faculdade. Todo esse conhecimento aqui eu vou dar aula particular para os alunos do Colégio Militar. Quem conhece ali o Rio de Janeiro, o edifício da Praia Vermelha, são 340 apartamentos na Urca, de frente para o bondinho de Pão de Açúcar, muitos alunos no Colégio Militar, e ela falou, vou me especializar com esse pessoal, vou arranjar os livros, vou começar a estudar e vou divulgar, e graças a Deus ela conseguiu muitos alunos, todo dia ela dava aula de 14 a 20 horas, no sábado, inclusive, muitas vezes de 8 ao meio-dia, e esse dinheiro que ela ganhou foi o que garantiu o nosso sustento, garantiu que a gente conseguisse pagar aquela prestação mensal do nosso empréstimo, sobreviver, particularmente na Urca, que é um custo de vida alto. Nesse meio tempo, também o nosso filho também entrou no Colégio Militar, mais uma despesa de transporte, de uniformes, e tudo isso foi muito importante, essa visão que a gente teve. Estamos juntos aqui, a decisão é tomada junta, e nós tomamos as providências para que a gente atinja esse nosso objetivo em comum. Isso que é o casamento, esse relacionamento
aberto, de confiança, onde nós sabemos que um busca o melhor para o outro, um busca a felicidade do outro. Prosseguindo, concluído o curso de Estado Maior, esses 2 anos, passamos mais um ano ainda pagando aquela prestação, que ainda era alta, estabilizamos, e quando a gente já estava fazendo alguns planos para o futuro, também fomos surpreendidos com a minha designação para fazer o curso de Estado Maior na Alemanha. Fomos lá, graças a Deus também ela já estava formada, não teve que parar a faculdade, e pudemos mais uma vez aproveitar essa oportunidade, onde foi muito importante para mim na minha carreira, na minha vida pessoal, por isso que eu compartilho essas histórias, essas experiências, e também foi importante para eles virem junto e conhecer uma nova cultura, uma nova realidade. Passamos então a imaginar o que vai ser o nosso futuro, onde que nós vamos comprar, onde nós vamos nos estabelecer, porque aquele apartamento que nós havíamos comprado era um apartamento de 2 quartos. Nós queríamos um apartamento de 3 quartos. Começamos a sempre pesquisar. Retornei então da Alemanha para o Rio de Janeiro, passei mais um tempo, retornamos aqui para Brasília. Sempre juntos, sempre pensando da mesma forma, sempre nos reunindo e decidindo o que nós vamos fazer, qual é o plano que nós temos para esse local, qual a visão de Deus para a nossa vida, para o nosso casamento, nessa etapa que está se iniciando. Vim para Brasília também para comandar em 2013 e 2014, né? E nesse ponto nós fechamos que nós íamos vender aquele apartamento. Passado mais um tempo, foi uma decisão bem complicada. Nosso filho havia se formado no 3º ano do ensino médio do Colégio Militar, e eu tinha que fazer um curso no Rio de Janeiro, curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército, e como ele ia começar a faculdade, achei que era melhor eu ir sozinho para o Rio de Janeiro e eles permanecerem em Brasília para que ele não perdesse a oportunidade de iniciar o seu curso o quanto antes. Hoje, com a nossa experiência, talvez não tivesse feito isso, não sei, foi tão interessante a gente separar, ter que sustentar 2 casas, temos que resolver alguns problemas à distância, algumas situações difíceis, complexas, que não estava presente, mas foi também uma experiência da gente ver que não é só a proximidade física que nos torna unidos, que nos torna próximos, que nos torna dentro do plano de Deus, uma só carne, como nós já vimos. Nesse ano surgiu a oportunidade, conseguimos, graças a Deus, vender o apartamento. Foi realmente um trabalho em equipe. Eu estava lá no Rio de Janeiro e ela aqui trabalhando com a corretora, conseguiu a oportunidade, já me ligaram, já assinou o contrato de promessa de compra e venda, que ela tinha uma procuração, e só fui lá para assinar a escritura, porque precisava de uma procuração específica que a gente não tinha, e era mais interessante até para fechar aquele negócio na reta final, que eu estivesse presente. Mas fiquei muito tranquilo de que ela tinha a capacidade de resolver, de tomar iniciativa, de cuidar das coisas aqui mesmo eu não estando próximo. Ela sabia também que eu, mesmo distante, estava zelando para que ocorresse sempre o melhor, garantisse que fosse sempre a decisão mais correta para a gente aplicar na nossa vida, na nossa família, na criação do nosso filho. E isso foi importante, que essa referência nós passamos para o nosso filho. Esse ideal de andar na visão de Deus, de valores, princípios, honestidade, tudo isso ele aprendeu e ainda se orgulha e fala que o exemplo foi nosso. Isso nos deixa muito alegres, até envaidecidos, para a gente poder ser essa referência para ele. Mesmo tendo discordâncias, mesmo tendo muitas situações onde nós não gostamos do que um fez, do que um falou, de alguma decisão que foi tomada, talvez sem consultar como o outro desejava, no momento que um quis fazer prevalecer a sua visão, ponto de vista, isso é normal. Discordância, divergência, ideias que são contrárias, mas nós sempre colocamos de uma maneira clara, de uma maneira aberta, e tomar a melhor decisão que fosse aquilo que ia ser a solução para toda a família, não o que eu quero, o que eu gosto, o que eu acho. Passado mais um tempo, a gente viu que fez efeitos na vida do nosso filho essa referência, que ele, quando iniciou a namorar, também deixou bem claro. Não, eu quero casar. Não é só para namorar, não é para ficar, não é para passar o tempo. Essa é a pessoa com quem eu vou me casar. E foi feito dessa forma, ele tomou a decisão
de casar. A minha nora, Leone, já tinha retornado para Belém com seus pais, e ele tomou a decisão: eu vou até Belém para casar com ela. Vou tentar a vida lá, se der certo eu permaneço, e se não der, a gente retorna. Acabou que eles retornaram, mas ele foi para lá, tomou atitude, e tudo isso foi baseado no relacionamento que nós tivemos, onde nós, desde cedo, ensinamos o que era o casamento, o que era ter uma vida a dois, o que era você tomar uma posição de passar o resto da vida junto um do outro. Bom, nós tivemos que tomar outras decisões no decorrer da nossa vida e, inclusive, de adquirir o apartamento, de que nós permaneceríamos juntos aqui em Brasília. Fizemos o nosso projeto de vida, colocamos nas mãos de Deus e estamos agora trabalhando, aguardando receber esse apartamento definitivo, colocando as prioridades na nossa vida, continuando a demonstrar, trabalhamos com casais também na igreja, aconselhamento, não que nós sejamos perfeitos, não que nós não briguemos, não que nós não discordemos, mas que nós sabemos que aquilo que nós temos em comum é muito maior do que todas essas diferenças. Nós sabemos que isso é a visão de Deus, é o plano de Deus e aquilo que Ele tem o melhor e que vale a pena. Nós estamos falando com algumas pessoas que talvez não sejam casadas, algumas pessoas que já tiveram outro relacionamento que não deu certo, mas não interessa a sua situação, não interessa talvez erros que todos nós cometemos, decisões que nós tomamos em momentos talvez de imaturidade, mas o que nós temos a certeza é de que Deus ele nos une e quer nos dar o melhor. A palavra de Deus também nos fala em Provérbios que aquele que encontra uma esposa encontra uma coisa excelente. Tá? Da mesma maneira, a esposa que encontra seu marido, aquele que ama, que cuida, que protege, que entende, também encontra algo excelente. E isso é o que vale a pena. Temos os valores, os objetivos, a visão em comum do que é o melhor um para o outro, o que é melhor para a sua família, o que é melhor para ser o exemplo dos seus filhos, que é aquilo que vai marcar, é aquilo que vai mostrar, é aquilo que vai deixar bem claro a possibilidade de você sobreviver numa situação difícil, de um casamento sobreviver mesmo após um período de lutas, mesmo após um período de dificuldades como financeiras, questões de saúde, elas sempre tornam o relacionamento mais complexo. Por mais que a gente diga que haja amor, nós sabemos disso. Mas quando nós sabemos os valores, sabemos naquilo que nós temos crido, nós tomamos a decisão de amarmos um ao outro, de buscar o que é melhor um para o outro, e é isso que tem valido a pena, isso que nós aprendemos nesses 30 anos, essas aventuras resumidas que eu contei, enfatizei um pouquinho a saga dela para completar os seus estudos, porque foi um objetivo que nós colocamos e trabalhamos para isso. A compra e venda dos apartamentos, os locais onde nós passamos e moramos, o ajuste que nós fizemos na nossa vida, tudo isso foi em comum. Interessante também a gente compreender e saber o que é melhor um para o outro. Eu aprendi depois de um tempo de que ela gosta de viajar de carro. Não gosta de viajar de trem, de ônibus, de navio, de avião, é de carro. E eu sempre, quando eu viajava, queria chegar logo. Não, vamos chegar logo. Vamos parar pouco tempo, vamos sair cedo, vamos pisar fundo para que a gente chegue aqui. E às vezes ela pedia para dar uma parada. De novo, vamos seguir desse jeito, a gente não chega antes do horário de movimento, né? E passado um tempo, eu entendi o que era bom para ela, o que ela gostava. Que ela gosta da viagem, ela quer aproveitar a viagem. E aí nós estabelecemos. A viagem faz parte das nossas férias. As nossas férias se iniciam com a viagem. Então, se nós vamos viajar de carro nas férias, eu vou num ritmo bom, não saio correndo de madrugada, tá? Paro nos locais que tem que parar, paramos e almoçamos. Se tem rodízio de churrasco, vamos comer o rodízio então. Vamos almoçar com calma, vamos dar uma voltinha aqui, vamos passear, vamos caminhar, se tem uma lojinha, tem algumas paradas que são grandes, que são verdadeiros shopping centers, vamos ver o que tem ali, vamos comprar uma lembrança, vamos comprar alguma coisa para comer na viagem, no caminho. Nós aproveitamos e a cada momento, porque eu sei que isso deixa ela feliz. No aniversário dela, que foi no dia 2 de janeiro agora, ela pediu de aniversário que ela pudesse viajar. A gente só foi até Goiânia, saímos daqui de manhã, passeamos um pouco, almoçamos, passeamos mais um pouco e retornamos. Só pela alegria de poder viajar. Uma viagem que foi muito boa, que foi interessante, foi quando o nosso filho casou lá em Belém, como a gente já tinha comentado aqui, e minha ideia, vamos mandar as coisas dele por uma transportadora e nós vamos de avião e lá a gente aluga um carro.
E ela, não, vamos de carro. E a gente leva as coisas dele no carro. Fomos então de carro, levamos as coisas deles, todo o carro lotado, ainda levamos uma amiga que foi conosco espremida no lado do banco, para que a gente chegasse lá e tivesse tudo bem e aproveitasse a viagem. Bom, são mais de 2.000 quilômetros até Belém, sabíamos que não seria algo tão fácil para que a gente pudesse viajar e chegar até lá, mas nos organizamos, planejamos essa viagem e, graças a Deus, foi tudo bem. Ou seja, aproveitamos cada minuto da viagem. Fomos conversando, primeiro dia da ida, segundo dia da ida, terceiro, o dia da volta, todos os dias que nós passamos lá, os 2 dias da volta, e o assunto não acabou. E a gente conversa todo dia, de manhã, de tarde, de noite, trocamos mensagem. Tá? Às vezes eu quero um descanso, assim, sem falar, ficar quieto no meu canto, mas quando ela vem e fala, eu sei que é importante eu escutá-la. A gente diverge até de como conversar. Eu gosto de ser objetivo, de falar alguma coisa que vai resolver logo. Às vezes ela quer conversar sobre o problema, discutir sobre o problema, dar explicações sobre o problema, e eu já quero buscar logo uma solução. E a gente vai se entendendo, a gente vai vendo o que é melhor. Eu não gosto de repetir assuntos. Se eu já falei alguma coisa, se ela já me falou, antigamente eu até brigava. Você já falou, já falamos sobre isso. E hoje eu tenho paciência, eu escuto 2, 3, 4 vezes, e isso que vai tornando a gente mais compreensivo e vai fazendo com que valorize o que é importante, valorize o que nos une, não aquilo que nos distingue. Personalidade, características, temperamento, a maneira de encarar muitos aspectos da vida, isso é individual. Nós não queremos casar conosco mesmos, uma pessoa igual a nós, nós queremos casar com aquela pessoa que nos completa, aquela pessoa que nos ajuda, aquela pessoa que nos faz melhor, com quem a gente desenvolve uma sinergia, de maneira que o nosso trabalho feito a 2 é melhor, maior, muito mais produtivo do que aquele trabalho que nós teríamos feito isoladamente, individualmente. Então, mais um dos segredos aí é conversar, é ter paciência, é saber relevar. E tudo isso a gente tem enfrentado, mesmo com dificuldades, mesmo com momentos que a gente fica chateado um com o outro, fica aquele período sem se falar, cada um no canto, fazendo aquela cara feia. Isso é normal, só diz a palavra de Deus que nós não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Mas assim que a gente vê a primeira oportunidade, nós buscamos conversar, buscamos resolver. Tem dia que a questão está tão complexa que a gente vai direto para uma situação. Sabe uma coisa? Esquece. Nem sei por que a gente começou, o que foi. Né? E essa, então, é a nossa mensagem para que a gente trabalhe dentro dessa mesma visão. Tá? Você que está num relacionamento, valorize, permaneça com aquela pessoa que te ajudou, que esteve em todos os momentos mais difíceis. Tem uma história que o pessoal conta hoje em dia. Não, o fulano se separou por incompatibilidade de gênios, por descobrir que tinha uma coisa que era diferente, por descobrir que o outro não tinha o devido amor. Eu digo que isso aí é besteira. Não, incompatibilidade de gênios, isso faz parte da vida. Todos nós temos relação um com o outro. Nós não somos iguais, nós vamos divergir, mas nós escolhemos amar, nós escolhemos abrir mão daquilo que nos faz feliz, daquilo que é melhor para nós, para fazermos o outro feliz, para fazer o que é melhor para o outro. E essa é a síntese do casamento. Você se unir a uma pessoa para fazê-la feliz, conquistar esses objetivos comuns, estabelecer uma família, ser um exemplo, a referência para esse filho e para todas aquelas pessoas que te veem, que conhecem como um casal, que conhecem como uma família dentro do plano e dentro da visão de Deus. E esse é o nosso incentivo, essa é a nossa palavra, mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, mesmo com discordâncias, vá em frente, converse, permaneça firme no mesmo ideal, no mesmo propósito, que Deus vai abençoar, vai abrir todas as portas e vai fazer com que você, sua família, sejam muito felizes, que você faça o seu cônjuge feliz, ele possa fazer bem feliz. Amém? Muito obrigado e continuamos então com os nossos vídeos na semana que vem. Um abraço.